Pega o microfone. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Pedro, de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar e por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação.
Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Vamos dar uma salva de palma para a palavra. Podemos ficar sentados. Nós estamos unidos aqui como igreja, várias comunidades presentes, mas estamos unidos com toda a igreja, que no mundo todo onde tem cristãos, estão celebrando esse tríduo pascal que começa hoje, com o lava-pés, a ceia do Senhor, a celebração de Sexta-feira Santa, com a oração especial para o mundo todo, para o povo todo, e a Vigília Pascal. São 3 celebrações grandes, importantes, chamado Tríduo Pascal. No dia de hoje, a Igreja coloca para a nossa reflexão, antes do tema principal, que é o lava-pés, o serviço uns aos outros, a nossa primeira leitura, que é uma leitura fundamental. É sempre lida essa primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, onde nós vamos lembrar um pouquinho a escravidão que o povo vivia, os hebreus, o povo escravizado vivia no Egito, e que Deus, através da liderança de Moisés, que no início não queria nem aceitar, mas acabou aceitando, e com o grupo organizador da época, eles vão ser, com a mão poderosa de Deus, libertados da escravidão para fazer a passagem da escravidão para a liberdade. E é por isso que a Igreja escolhe essa leitura, porque após Deus ter enviado os 9 castigos para o povo do Egito, que atingiram único e exclusivamente o povo egípcio, não o povo hebreu. Agora Moisés, ele prepara o povo para, ao se dar o 10º castigo, que é matar o primeiro filho, tanto dos homens quanto dos animais, matar todo o primeiro que nasceu, o povo podia, então, na confusão grande que se cria e na revolta grande do povo egípcio, o próprio faraó manda embora esse povo. Moisés já sabia disso. Moisés já tinha experiência de caminhar no deserto. Notem bem que a leitura ela nos dá alguns dados aqui muito importantes. Por exemplo, tudo está acontecendo na lua cheia. Vocês olham para a lua hoje, acho que a lua cheia deve ser amanhã. A Semana Santa sempre cai na lua cheia. Aliás, quem faz a programação do calendário litúrgico sempre coloca a Semana Santa na primeira lua cheia, no caso lá onde aconteceu esse acontecimento da primavera. A primeira lua cheia da primavera, que aqui chama ele no dia 14 de Ninar, que seria o mês de abril, era o mês de abril. Portanto, Moisés planejou muito bem essa saída do seu povo da escravidão do Egito para poder fugir e ter tempo de atravessar o deserto com lua cheia, não precisa de iluminação nenhuma, porque tem a iluminação natural, e poder chegar até o Mar Vermelho, leitura que nós vamos fazer na Vigília Pascal, e atravessar o Mar Vermelho para o outro lado,
aonde então começa a caminhada no deserto de 40 anos até chegar à Terra Prometida, a Terra Santa, aonde devia o povo viver na sua terra, na liberdade, a passagem da escravidão para a liberdade. E Moisés preparou tudo exatamente com esse ritual, não dá para ficar mencionando aqui os detalhes, com um cordeiro que deve ser imolado e que deve ser comido juntos para servir como alimento. O seu sangue deve servir de sinal, que devem pintar as batentes por fora, para quando o anjo exterminador ele passa para matar os primeiros filhos dos inimigos, do pessoal do Egito, do faraó, ao ver o sinal, ele passa para frente. E aquela família, aonde está celebrando exatamente essa ceia, ela é poupada. E quando termina essa ceia, todo o povo ele vai sair em caminhada pelo deserto para a sua liberdade, enquanto no outro lado há um desastre grande, há uma confusão grande, ninguém sabe o que fazer, choros grandes. Aqueles que perseguiam os hebreus, agora, infelizmente, eles estão sofrendo as consequências. Eu queria me reter aqui simplesmente sobre a última frase que diz aqui: esse dia será para vós uma festa memorável. É a primeira vez que aparece essa palavra na Sagrada Escritura, memorial. De onde depois Jesus vai dizer a frase no relato da Eucaristia, como diz na nossa segunda leitura: façam isso em memória de mim. O que é esse memorial? Como ritual era estabelecido entre todo o povo de Israel, todo ano, pela lua cheia, eles celebravam essa passagem, essa Páscoa deles, a passagem da morte para a vida, a passagem do anjo destruidor que poupa o povo de Israel, o povo hebreu, e mata os primeiros filhos dos egípcios. Isso era celebrado até hoje pelas famílias judaicas todo ano, exatamente na semana da lua cheia, onde eles celebravam a Páscoa. De fato, a Páscoa dos judeus era para ser celebrada logo no dia de sábado, que é o dia 14, no caso de Ninar, do mês de abril, atualizado na época, aonde era sábado, e por isso que na véspera nós temos então Jesus, que tinha que ser eliminado antes do dia da Páscoa e tinha que ser enterrado para o dia da Páscoa eles já ficarem livres desse homem que incomodou tanto as autoridades do templo. Então, esse memorial é celebrado até hoje em todas as famílias judaicas, onde eles fazem um ritual, repetem quase tudo que está aqui, com tudo que menciona aqui, com o cordeiro, com ervas amargas, com aqui na cintura amarrado para a túnica que eles usavam naquele tempo poder subir e não cair, com o bastão na mão, e aonde o filho mais novo que podia falar, ele fazia a pergunta para o mais velho: o que é isso? E aí o mais velho, que costuma ser o vô, ele vai contar toda a história do que passou o seu povo lá na escravidão do Egito, e como Deus foi benigno com eles, favorável para eles de os libertar desta escravidão. Isso que deve ser celebrado todo ano para lembrar: nós não é para vivermos escravos, nós é para vivermos livres. E também nós não podemos escravizar os outros. Todo mundo, filho de Deus, todos somos, precisamos aprender a viver na liberdade, respeitando uns aos outros.
Depois a igreja nos colocou na leitura do Santo Evangelho, o Evangelho de João. João, ele não conta a leitura, o ritual que Jesus fez da última ceia. Ele fala a questão na ceia, porém não conta como que foi a ceia. Mas ele vai colocar dentro da ceia um gesto muito importante, que tem significado muito grande para os 12 com quem ele está celebrando essa ceia, que é apenas mencionada. Ele lava os pés dos discípulos. Por quê esse gesto de lavar os pés dos discípulos? Notem bem que na leitura nossa ele menciona as 3 tentações. Ele menciona a tentação da mão, a tentação do olho, da cabeça e a tentação do pé. Essa que nós estamos celebrando hoje é a questão da tentação do pé, portanto, a tentação do poder. A tentação de quem está no poder usar o poder para esmagar e mandar nos outros, enquanto Jesus nos traz o uso do poder dentro do projeto de Jesus, é para servirmos, ajudarmos uns aos outros para criarmos fraternidade. E aqui o poder não é só o poder dentro da igreja. Jesus, ele não comunicou mensagem apenas para quem é da igreja, posteriormente veio a ser da igreja. Jesus comunicou um projeto de vida para todos, no mundo inteiro, no universo inteiro, daqueles que querem viver de verdade como irmãos uns dos outros, filhos de Deus, portanto irmãos, para que poderem organizar a vida e ser vivida de uma maneira que todos possamos viver em paz uns com os outros. E Jesus vai dizer, se querem realmente que a paz reine no meio de vocês, vocês não podem usar o poder como os outros e a sociedade usa, com a força, com as armas, pisando nos outros para dominá-los e explorá-los. No meu projeto que eu trouxe do Pai, não existe um que pisa no outro. Existe um que serve o outro. Existe um que ajuda o outro. Existe um que ama o outro. E é capaz, por amar, dar a vida pelo outro. Esse é o projeto que Jesus está colocando aqui no lava-pés. Por que Jesus está falando isso para os seus 12? Porque a tentação de querer sentar no trono e mandar e pisar é muito forte. E esses 12 era para ser os cabeças do novo povo de Deus que Jesus veio trazer para nós. E ele está dizendo aos seus 12 discípulos, ele está dizendo exatamente isso. Assim como eu lavei os pés de vocês, quer dizer, assim como que eu sou mestre e senhor, repete 2 vezes, sou mestre e senhor, eu lavei os pés de vocês, assim o serviço de vocês com aqueles que vão ser os responsáveis do novo povo de Deus deve ser servindo uns aos outros. Essa é a grande lição que Jesus está querendo dar. No Evangelho de Lucas, essa ideia de servir, Jesus colocou também na última ceia, no Evangelho de Lucas que nós vimos o ano passado. Mas João, ele dedicou essa cena toda, da qual a igreja fez essa celebração de hoje, a celebração do lava-pés especial, para mostrar que nós precisamos, na realidade, aprender não a sermos servidos, primeiro eu, servir eu, mas aprendermos a servirmos uns aos outros. Aprendermos a entregar a nossa vida para ajudarmos uns
aos outros. Essa é a grande lição que Jesus está querendo dar ao lavar os pés dos discípulos. É lógico que aqui aparece a questão de Pedro, que disse: nunca me lavarás os pés. Tu me lavas os pés? Tu nunca me lavarás os pés. Por que Pedro disse isso? Porque na cabeça de Pedro, na mentalidade daquela época, quem lavava os pés dos convidados não era o pai de família, não era o dono da casa, mas eram os servos, os escravos, que eram contratados. E quando chegava uma visita, quem vai lavar os pés de quem chega? Não tinha asfalto, não tinha nada, tinha só poeira nas ruas. Então, ao entrar em casa, tinha esse costume de lavar o servente, aquele que serve. O escravo, ele chegava e lavava os pés dos convidados. Portanto, na cabeça de Pedro, ele nunca podia entender como é um mestre e senhor lavar os pés. Fazer a função de servo. Fazer a função de escravo. Mas Jesus, ele disse: quem já se banhou? Não, Senhor, então, lava não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Olham as 3 tentações: a mão, a ganância; o pé, a dominação; e a cabeça, ouvido, olho e ouvido. A cabeça, que é a 3ª tentação, do orgulho, do engano, da ilusão, tudo se elabora aqui na cabeça, né? Mas Jesus está dizendo: vocês já superaram a tentação da ganância, vocês já superaram a tentação do orgulho, mas a tentação de dominar, como vocês vão exercer essa missão de dirigir a vida, serem responsáveis pela vida dos outros, essa aqui ainda está muito forte em vocês. Eles queriam até ocupar, como os 2 filhos de Zebedeu, que na introdução aqui foi lido, quem eram os 2 filhos de Zebedeu, que queriam sentar um à direita, o outro à esquerda, ocupar os primeiros lugares para mandar e desmandar. Portanto, precisamos prestar bastante atenção às pessoas que têm responsabilidade, as pessoas que exercem algum serviço na sociedade, não só na igreja. Jesus não fala só para a igreja, Jesus fala para a organização da vida. É um recado que Jesus está dando para aqueles que nos servem, para aqueles que são coordenadores, para aqueles que têm alguma responsabilidade, para aqueles que são vereadores, para aqueles que são prefeitos, governadores, presidente, para aqueles que ocupam situação na organização. Todos esses, Jesus está dizendo, precisam lavar os pés daqueles que vêm pedir ajuda, daqueles que precisam da sua ajuda, não para mandar e explorar, mas para servi-los, para atendê-los, para dedicar a sua vida todo o tempo. E vai lhe custar a vida. Vai lhe custar a vida. Quem quer servir de verdade, vai lhe custar a vida. O serviço exige isso, mas faz com amor. E essa entrega da vida nós vamos celebrar na celebração à tarde de amanhã, Jesus que entrega, né, para permanecer fiel ao projeto de Deus até a morte e morte de cruz, mas aí no 3º dia vai se desembocar exatamente na libertação total que Jesus Cristo nos traz. Ele que é o grande servidor. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.